Agora, o nosso próximo assunto aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, é a saída de Jacques Wagner da liderança do governo Lula lá no Senado. Ele e Lula se reuniram na tarde de ontem lá no Palácio da Alvorada, um encontro que durou cerca de 2 horas. Foi o primeiro desde que o senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal sobre o caso do Banco Master, na investigação que apura a atuação do Jacques Wagner em favor de interesses do Master no Congresso. O senador teria recebido vantagens indevidas, entre elas um apartamento de luxo em Salvador e repasses a empresas ligadas a familiares. A defesa de Jacques Wagner nega irregularidades e pediu ao STF a anulação da decisão que autorizou as buscas. Fato é que ele deixou, enfim, a liderança do governo petista lá no Senado Federal. Jacques Wagner, que já era o líder do governo Lula no Senado desde o início do 3º mandato. Enfim, Carol Esponza, existe aí uma relação muito, vamos dizer, bastante longeva, né, de 48 anos, quase 50 anos de amizade. A princípio, Lula disse, não, vamos aguardar e tal, enfim. Nós discutimos aqui no Jornal da Oeste exatamente isso, se seria uma tentativa de uma saída honrosa, né, depois dessa conversa, ele mesmo anunciando que iria deixar para poder prestar conta sobre tudo que tem sido divulgado aí pela Polícia Federal no âmbito das investigações do caso do Banco Master, ou se Lula o tiraria para tentar de alguma forma diminuir o desgaste do governo também. Quero ouvir a sua análise. Finalmente, né, Dani? Acho que demorou bastante para que o Jacques Wagner fosse, então, afastado desse cargo aí de líder do governo no Senado. É um escárnio tudo que a gente assistiu nesse caso, né? Todo o escândalo do Master começou na Bahia. Já me surpreende que tenha demorado tanto para que fosse feita essa busca e apreensão, para que viesse à tona toda a ligação do Jacques Wagner, né, que então era governador quando tudo começou ali, com o Crete Sexta, com os precatórios da Bahia, o grupo político dele. E aí toda a declaração que ele vem dando desde então é uma pior que a outra, desde o início. Por que ele tinha dinheiro em casa? Porque ele fez viagem, né, pelo governo, eram diárias de viagem do governo, e aí sobrou, ele guardou lá $50 mil. Então, assim, isso é dinheiro público. Se você faz uma viagem, que não é assim, você não recebe o dólar anteriormente, você recebe reembolso, mas mesmo que fosse, se você recebe um dinheiro para viajar, esse dinheiro não foi gasto, esse dinheiro tem que voltar para os cofres públicos. O que se paga é custeio de viagem, não compras e não jantares, assim, não faz sentido essa cifra. Depois ele fala ali do apartamento dele, não, isso daí era meu amigão aqui, meu querido amigo investidor que ia comprar um apartamento para minha filha para que depois eu recomprasse. Olha, se ele não tem dinheiro para parcelar o apartamento, ele vai ter dinheiro para pagar o ágio depois do apartamento à vista. Então, uma coisa é pior que a outra, assim, as explicações. O Lula calado, mudo, esperando, né, o amigão Jacques Wagner se enrolar um pouco mais. Depois ele vem a público falar, ué, mas o Lula é muito mais corrupto que eu, né? Ele fala, o presidente Lula já passou por escândalos maiores, querendo, é um tapa na cara de todos nós brasileiros, mas querendo enfatizar como é o voto da esquerda. O voto da esquerda precifica a corrupção, parte do pressuposto que faz parte, que é isso aí mesmo, né, que é para os companheiros, mas é pelo bem do país, né, implementação de um modelo socialista, ou sei lá que loucura passa na cabeça dessas pessoas, claro, socialismo para os mais pobres, para eles, capitalismo na veia, mas não, até agora nada, nenhuma explicação plausível, e não importa o que aconteça, se ele for afastado ou não for afastado, o silêncio do Lula fala mais do que 1000 palavras, né? Tá aí o Lula sendo cúmplice disso tudo. Agora eu quero ver a esquerda conseguir manter essa narrativa de Bolsomaster, tudo isso por uma suposta ligação ali do Flávio em relação ao filme do Dark Horse, um patrocínio privado, né? Toda a esquerda, Lindbergh e deputados e senadores aliados ali só falam do Master como Bolsomaster. E agora? Vai explicar, então, Jacques Wagner? Marcelo Suano. Interessante, eu acompanho a relatora em 99% e concordo mesmo, esses elementos que foram apresentados. O Jacques Wagner, ele não tem muito o que falar, por isso são só coisas contraditórias ou sem sentido. É interessante que ontem, quando nós estávamos conversando, Daniel, eu falei exatamente que, primeiro, política tudo é possível, mas a grande probabilidade é de que ele pedisse o afastamento. Por qual razão? Por o fato de que, para o PT,
para o Lula e para ele, é importante ter uma narrativa de vitimização em que não fossem afetados moralmente, o que é impossível, porque moralmente está sendo colocado aí. Além de moralmente, legalmente, porque o que supostamente está ocorrendo é um crime, como a Carol falou, por exemplo, que brincadeira é essa que ele recebe depois ainda, os recursos que foram gastos e ele guarda, isso é dinheiro público mesmo, porque ele deveria apresentar a nota fiscal do que gastou para que isso pudesse ser colocado para ele ou reposto para ele, ou seja, nada bate com nada. Mas é interessante que aí vem a minha pequena discordância, eu preferiria que ele continuasse no governo. Continuasse ali como a liderança do governo no Senado. Por uma razão simples, porque o foco vai ser dado nele, tudo vai respingar no governo. Ele está saindo estrategicamente para evitar que as pancadas atinjam o governo. E isso deve ser o que ele conversou com o seu amigo de 40 anos, que supostamente não sabe nada do que ele fez. Não, sabe sim. Isso é fato. Basta que você olhe e, logicamente, conclua e raciocine. E aí fica a grande questão. Ele sai para se defender, vão criar narrativa moral, inclusive vão dizer o seguinte: olha como nós somos diferentes. Nós simplesmente estamos dando espaço para que faça uma defesa correta e não contamine as atividades do governo. Já está contaminado. E, para mim, o ideal seria se ele continuasse, porque qualquer coisinha cairia no colo do Lula. Diga, Guta. O Jacques Wagner soltou uma nota no X, dando conta dessa saída da liderança do governo, disse que foi uma decisão tomada entre amigos, e me chamou a atenção o finalzinho dessa nota, em que ele diz assim: juntos com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil. Aí eu fui atrás de alguns dados sobre a Bahia, o que ele está conseguindo mudar lá, né? A Bahia, ela tem a segunda maior taxa de homicídios no Brasil. E a Bahia também é o estado que mais concentra beneficiários do Bolsa Família no Nordeste. Há quantas décadas esse pessoal está gerindo esse estado? E ele, na nota, coloca, né, que esse projeto coletivo é dele, do Rui Costa, do Jerônimo. Então, eles vão continuar nesse plano, nesse projeto, que não está fazendo avançar de nada a Bahia. O que está avançando e aumentando são os cofres dessa galera toda. Milhares de dólares e euros encontrados aí de posse de Jacques Wagner, não conseguiu explicar esse montante de dinheiro, é casa, é apartamento de 2,5 milhões de reais, que ele pediu para Augusto Lima comprar e depois ele iria recomprar. Que história mal contada. E ele, mesmo dentro desse estado em que há mais de 2 milhões de famílias miseráveis precisando sobreviver com esse Bolsa Família, porque o Estado não oferece oportunidades de prosperidade, não deixa de atrapalhar a vida do povo, ele lá com uma mansão de 10 milhões de reais. Esse é o retrato do PT na Bahia, é o retrato muito fiel do socialismo, em que as suas lideranças se refestelam, comendo do bom e do melhor, vivendo bem, viajando, ganhando aí viagens e passagens de empresários que custearam em todos esses privilégios para o Jacques Wagner, enquanto o povo estertora na miséria e na violência.